Oi, 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 meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem e estudando. Então, bora dar prosseguimento aos nossos estudos. Dessa vez, nós vamos falar sobre a crise do Império Romano e também sobre a divisão do Império em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Então, bora lá. Já que vamos falar sobre as crises do Império Romano e a sua divisão, então nós estamos falando do Baixo Império Romano, que é o Baixo Império Romano, ele é caracterizado justamente por ser o período em que ocorreram as crises do Império Romano. Então, vamos conhecer quais foram essas crises e aí nós vamos entender também como todo esse processo ele foi fundamental para determinar o encerramento do período histórico conhecido como História Antiga ou Antiguidade e o início de um novo período denominado Idade Média. Até meados do século II, após grandes conquistas territoriais e ter atingido o seu período áureo, tanto em relação à sua extensão territorial, né, ao seu tamanho, quanto em relação à prosperidade, o Império Romano ele viveu um grande período de estabilidade, né? Período esse que é conhecido como Paz Romana, né? A Pax Romana. Só que com a morte do imperador Marco Aurélio em 180 depois de Cristo, o império entrou num longo período de crise que se estendeu até a sua divisão e resultou na desintegração da parte ocidental em 476. Então, bora conhecer quais foram os fatores que contribuíram para as crises do império. Nós temos a questão militar, temos também a questão religiosa com a expansão do cristianismo, temos a questão da crise do sistema escravista, né? Podemos dizer uma crise social e econômica. Temos também uma crise política e digamos que temos também uma crise territorial, que são com as chamadas invasões. Então, bora começar falando da crise militar. O Império Romano, durante muito tempo, ele manteve a sua unidade, em grande parte porque ele contava com um grande exército responsável pelo monitoramento, né, e pela defesa de suas fronteiras contra invasores. Só que depois nós podemos dizer que começou a existir uma anarquia militar decorrente de conflitos entre imperadores e os grandes generais. E aí, em decorrência desses conflitos, nós temos a fragmentação do exército. Como assim? Agora não temos mais um exército unificado e com os mesmos objetivos. Então, isso tudo leva ao enfraquecimento do poder, fazendo então com que as fronteiras ficassem desprotegidas. Além do que, também não tinha mais efetivo militar, né? Não tinha mais um grande número de soldados para seguir expandindo seu território caso necessário. Aí, essa crise militar também contribui para aumentar a crise do sistema escravista. Como assim? Vamos entender isso melhor. Além do Império Romano estar vivendo aquele período da paz romana, os militares estão fragmentados, né? As fronteiras estão desprotegidas e não tem mais o expansionismo, ou seja, não tem mais a expansão do território, invadir um outro território, tomar posse, agora fazer parte do Império Romano, para assim também poder ter escravos, conseguir escravizar pessoas, assim são os chamados escravos de guerra. Então, sem novas guerras, o número de escravos ele foi se reduzindo, o que causou um grande problema para a sociedade que tinha a escravidão como a base do trabalho. Então, com a diminuição da mão de obra, houve uma redução da produtividade agrícola e também dos bens de consumo, o que resultou em escassez de produtos e no aumento do custo de vida. E aí isso leva a um êxodo. Como assim? Muitas pessoas deixam as cidades e vão para o campo à procura de sustento e de segurança.
Além disso, também houve uma diminuição na arrecadação de impostos, o que causou a falta de recursos para a manutenção do império. Então, vocês percebem que é como se fosse um efeito dominó, como a crise do sistema escravista ela afeta outros setores. Não é à toa, né, que a escravidão era a base da economia. Pois bem, agora vamos comentar sobre a crise política, que foi outro elemento importante nesse processo. Essa crise política, ela também está relacionada com a crise militar que eu mencionei agora há pouco com vocês. Lembra que a crise militar é decorrente de conflitos entre imperadores e grandes generais? Então, isso surte efeito, obviamente, na crise política. Por quê? Os chefes militares, né, esses grandes generais, por serem contrários às políticas adotadas pelos imperadores, eles confabulavam para poder assumir o poder. Então, isso tudo causa uma grande instabilidade política constantemente e, óbvio, que contribui para enfraquecer o império. Agora, eu vou falar com vocês sobre as duas principais causas da crise do império e de sua desintegração. Estou falando da expansão do cristianismo, expansão essa que eu comentei já com vocês na aula anterior, quando a gente começa a falar sobre o Império Romano, e também uma das principais causas para essa crise do Império Romano são as chamadas invasões. Para desmembrar e entender melhor esses dois pontos, bora lá. Primeiro, sobre o cristianismo, a expansão do cristianismo. Nós vimos na aula passada que o cristianismo ele conseguiu grandes apoiadores, né? Principalmente entre a camada social mais pobre de Roma. E aí, obviamente, eles eram a maior parte da sociedade, né? Então, enquanto que o cristianismo estava crescendo, né, estava ascendendo, o Império Romano ele já estava dando os seus sinais de declínio, de decadência. E aí é importante aqui comentar com vocês que o cristianismo ele ganhou força não apenas entre os plebeus e os escravizados, mas também entre alguns generais, porque eles já estavam, né, naquele racha, naquela treta com os imperadores, então seguir uma doutrina religiosa contrária à que o imperador prega aumenta ainda mais a tensão entre eles. Que como o cristianismo era uma religião que pregava, que tinha uma doutrina diferente da que era praticada pelos imperadores romanos, como eu já mencionei com vocês na aula anterior, óbvio que isso não agradou. Então, conforme o cristianismo se tornava uma religião mais difundida e mais seguida entre a população romana, os cristãos, né, como passaram a ser chamados, eles foram cada vez mais perseguidos. Só que chega uma hora em que não dá mais para persegui-los ou controlá-lo, pois o cristianismo estava se tornando uma força muito grande, não só religiosa, mas também política. E é aí que em 313 foi assinada, né, foi criada a Lei Édito de Milão pelo imperador Constantino. Essa lei, né, dava liberdade ao culto do cristianismo, ou seja, agora os cristãos não poderiam ser mais perseguidos. E aí essa foi uma sacada super importante de Constantino, já que o cristianismo estava crescendo e ganhando cada vez mais adeptos, então se ele cria uma lei para proibir a perseguição, provavelmente então ele teria apoio. Só que nós vamos ver que isso não foi o suficiente, já que o império estava imerso em várias crises em vários setores. E aí depois, no ano de 380, no governo do imperador Teodósio, foi assinado o Edito de Tessalônia. O que é isso? O Edito de Tessalônia estabelecia a fé cristã como única religião permitida no Império Romano, além também do estabelecimento do Estado cristão. Assim, o próprio imperador passou a se definir como uma autoridade cristã, convocando o primeiro concílio de Constantinopla.
iniciando a tradição do césaropapismo, e posteriormente vai ser muito comum no Império Romano do Oriente, durante a Idade Média, que veremos na próxima aula, com mais detalhes, né? Então, vocês percebem como que o cristianismo, ele impactou politicamente também em Roma, já que era uma religião que estava tendo muita adesão, não iria durar por muito tempo essa perseguição contra o cristianismo. Só que, obviamente, isso já foi motivo para aumentar ainda mais as crises pelas quais o Império Romano estava passando. E, para terminar as questões, os fatores que contribuíram para as crises do Império Romano, nós vamos mencionar as invasões. Essas invasões, muitas das vezes, vêm com o termo invasões bárbaras ou invasões dos povos bárbaros. Só que nós temos que ter em mente que esse termo bárbaro é um termo preconceituoso, já que o termo bárbaro ele era utilizado pelos gregos e significava estrangeiros ou aquele que não é civilizado, não faz parte da cultura. As causas dessas invasões são das mais variadas, né? São relacionadas ao enfraquecimento das fronteiras, aos fluxos migratórios, ou mesmo busca por terras e clima mais férteis, mais propícios à sobrevivência. Assim como os romanos chamavam os povos que fizeram essas invasões de povos bárbaros, eles também muitas das vezes se referiam a eles de maneira generalizadora como povos germânicos. Eles eram povos que viviam originalmente na região norte da Europa. Só que vários foram os povos que invadiram, né, Roma. Nós temos os visigodos, ostrogodos, francos, suevos, saxões, dentre outros. Essas invasões elas foram caracterizadas por muitos saques que ocorriam nas vilas e nas cidades. Então, em virtude das frequentes invasões e saques que causavam medo e insegurança na população, a prosperidade do comércio foi desaparecendo e a agricultura, ela se tornou uma atividade dominante. Quando eu mencionei com vocês sobre a crise do sistema escravista, que muitas populações, muitas pessoas já estavam deixando a cidade e indo para o campo, então, com essas invasões, isso se intensificou ainda mais. Então, essas invasões intensificam ainda mais o processo de ruralização da sociedade, que vai ser uma das características principais do período da Idade Média. E aí vocês perceberam como que várias crises, várias tretas estão acontecendo no Império Romano? Só que nós temos que lembrar o seguinte: o Império Romano, ele era super grande, ele era super extenso. Então, muitos desses conflitos, dessas tretas todas, dessas crises estavam acontecendo principalmente na parte ocidental do Império Romano. Então, prestem atenção nisso. Visando então impedir que essa crise, todas essas tretas que estavam acontecendo na parte ocidental, afetasse a região oriental do Império, é que o imperador Teodósio dividiu Roma em dois impérios no ano de 395. Então, como que ficou essa divisão? Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. É, portanto, então, na parte ocidental do Império Romano do Ocidente que todas essas tretas estão acontecendo de forma super intensa. As invasões dos diversos povos estão ocorrendo na parte ocidental, no Império Romano do Ocidente. Então, não resistindo a todos esses conflitos, a todas essas instabilidades, tomados ainda com as invasões bárbaras, é que o Império Romano do Ocidente, ele termina. Então, em 476, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. A parte oriental vai
se manter até o ano de 1453. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa Ocidental vai passar por grandes mudanças que vai afetar praticamente todos os elementos que constituem a sociedade, abrindo caminho para um novo modo de vida com relações sociais, políticas e econômicas completamente diferentes, onde nós vamos ter a decadência econômica com a crise do comércio e das cidades, onde ocorre o processo de ruralização, que é essa migração para o campo. O cristianismo vai aumentar ainda mais a sua influência, principalmente com a igreja, com a atuação da Igreja Católica. Então nós temos a crise militar, crise política, crise do sistema escravista, a crise religiosa com a expansão do cristianismo e uma crise territorial com as invasões que ocorreram. Todas essas crises aconteciam principalmente na parte ocidental do Império Romano, então é por isso que o Império Romano ele é dividido entre a parte ocidental e a parte oriental. Então, quando falarmos sobre a queda do Império Romano, nós estamos falando da queda do Império Romano do Ocidente, porque é a parte ocidental do Império que cai, que entra em decadência, tendo os processos de feudalização da sociedade, que é característico da Idade Média. Sobre a parte oriental, o Império Romano do Oriente, nós vamos falar na nossa próxima aula, beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Não deixem de estudar e nos vemos nas próximas aulas. Beijos, beijos e bons estudos!